2008, que é um balanço geral da Prefeitura de Maravilha, e o motivo é a necessidade de se complementar o voto que foi elaborado pela minha assessoria. Adiado, próxima sessão, né? Adiado para a próxima sessão. 4500, não? 4500. O anterior é 4168, né? O anterior era o 4168/2010. Ok. Senhora Presidente, no mais eu tenho 19 processos oriundos do Funcontas, sendo que os 3 primeiros são pela aplicação de multa em virtude do descumprimento do calendário de obrigações ou da legislação que trata do envio de informações ao SICAP. São eles o processo TC 12.173/2012, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água do Casado, tendo como gestor o senhor José Gualberto Pereira, o processo TC 12.310/2012, da Câmara Municipal de Palestina, tendo como responsável o senhor José Alcântara Júnior, processo TC 15.155/2012, do Instituto de Previdência do município de Major Isidoro, tendo como responsável o senhor Bruno da Silva Vitorino. Em todos eles houve notificação do gestor, todavia não apresentaram defesa, motivo pelo qual não tramitou pelo Ministério Público de Contas. Assim sendo, eu estou votando no sentido de aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3, da Lei 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do nosso regimento interno. Estou concedendo prazo de 5 dias a contar do recebimento do AR, para que os mesmos encaminhem ao SICAP a respectiva obrigação, votando também por cientificado o inteiro teor desta decisão, para que os mesmos procedam no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado ao pagamento das multas que lhe foram impostas. E, por fim, em alertar que o não cumprimento do pagamento da multa poderá implicar em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução. É como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados os gestores responsáveis sequer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades. Em discussão. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator na aplicação da sanção e demais encaminhamentos, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, tenho mais alguns processos oriundos do Funcontas, todavia todos eles pelo acolhimento da prescrição, sendo que o primeiro é pela prescrição quinquenal e os demais pela prescrição intercorrente. São eles: processo TC 18.214/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. Processo TC 9179/2012, processo TC 10.167/2012, processo TC 13.783/2012, processo TC 15.992/2012 e o processo TC 19.081/2012,
todos eles da Prefeitura Municipal de Traipu, tendo como responsável a senhora Juliane Tavares Machado dos Santos. Os processos TC 9111/2012 e 9765/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, tendo como gestor responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei. Processo TC 17.097/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, possuindo como responsável a senhora Arlene Maria Reis Araújo. Processo TC 18.772/2012, da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, tendo como responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei. Processo TC 17.103/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Batalha, possuindo como responsável a senhora Vilma Leandro Rodrigues. Processo TC 14.725/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Jacaré dos Homens, tendo como responsável o senhor Clodoaldo Ferreira da Silva. Processo TC 15.868/2012, da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Lorival Leandro Gomes. Processo TC 16.269/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Major Isidoro, tendo como responsável o senhor José Lucélio da Fonseca. Processo TC 17.067/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Olivença, como responsável a senhora Maria das Graças Menezes Pereira. E, por fim, o processo TC 18.820/2012, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Jaramataia, possuindo como responsável a senhora Adriana dos Santos. Todos eles estou determinando o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 193, parágrafo único do Regimento Interno da Corte, votando também por dar conhecimento aos respectivos gestores, em remeter cópia integral dos autos à Corregedoria da Corte e em publicar a presente decisão para os fins de direito. É como eu estou votando, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento da prescrição e, consequentemente, ao arquivamento dos presentes processos. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu divirjo em razão de entender que esta pretensa prescrição na verdadeiramente natureza decadencial e demais razões que evocam em meus votos orais e escritos aqui declinados, senhor presidente. Aprovados. Aprovados com a divergência, apresentando a divergência do conselheiro Anselmo. Não, todos de prescrição. Senhora presidente, sendo assim, eu fico sem mais processo para o dia de hoje. Pela ordem, para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 12.945 de 2016. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas, sobrescrita pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante, noticiando irregularidades na movimentação de valores das contas do Fundeb do município de Pindoba. A representação teve origem no ofício número 0099/2016 do TCU SESEX Alagoas, de 3 de março de 2016, que encaminhou ao Parquê de Contas cópia do acórdão número 405/2006, exarado nos autos do processo TC número
155/2014-1 do TCU, que versa sobre fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União nos 102 municípios alagoanos no período de 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. Essa fiscalização foi realizada com a finalidade de mapear os riscos na gestão dos recursos federais repassados aos municípios do estado de Alagoas para execução em ações de educação. O volume dos recursos fiscalizados pelo TCU nesses 102 municípios alagoanos alcançou a cifra de 1,052 bilhão de reais. A equipe de auditoria do TCU identificou um grande número de transações financeiras em desconformidade com o estabelecido na legislação pertinente. No caso desses autos, são relatadas irregularidades cometidas no âmbito do município de Pindoba, consistentes na transferência indevida de recursos da conta única do Fundeb para contas de livre movimentação da Prefeitura, assim possibilitando o controle dos recursos e a identificação do destinatário final, bem como inviabilizando a verificação acerca da natureza do gasto posteriormente efetivado. Pugna o Ministério Público de Contas pela concessão de medida cautelatória para determinar a suspensão ou abstenção da prática de qualquer ato ou procedimento destinado à transferência dos recursos da conta única específica do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação, de forma que todas as despesas realizadas com recursos do Fundeb sejam debitadas diretamente da respectiva conta única do Fundeb, identificando-se o destinatário final dos pagamentos, como pede o Ministério Público de Contas. Integram os autos uma mídia digital com cópia da íntegra do processo instaurado no Tribunal de Contas da União, o processo número 14.155/2004-1, e em 22 de novembro de 2016, conforme despacho de folha 17, os autos foram encaminhados ao conselheiro substituto Alberto Pires, relator à época. Em 21 de junho de 2017, os autos foram remetidos ao gabinete da presidência para manifestação acerca do disposto no artigo 191, parágrafo 2º do nosso regimento interno. Em 5 de julho de 2017, os autos retornaram ao relator. Em 24 de julho de 2017, o relator desses autos expediu o memorando número 164/2017 para que dirigido ao MPC, informando sobre o desmembramento do processo TC número 12.893/2016, originando os processos número TC número 12.944/2016 e 12.945/2016. Nesta mesma data, o relator à época exarou decisão monocrática de número 32/2017, GCS-APA, determinando a citação do representado, o senhor Maxwell Tenório Cavalcante, para que apresentasse no prazo de 15 dias os extratos mensais das contas únicas do Fundeb referente ao ano de 2014. Em 17 de agosto de 2017, em atenção à citação realizada por meio do ofício 056/2017 GCS-APAA, foi autuado nesta Corte de Contas o processo TC número 12.383/2017, com os esclarecimentos e documentos, ou seja, os extratos mensais das contas da conta do Fundeb, trazidos pelo representado em razão da decisão monocrática número 032/2017 GCS-APA. Aqui eu faço o registro, esse foi o relatório, mas se o Ministério Público no seu continuar a relatoria, ao final fica até melhor para Vossa Excelência se posicionar. Ponto. Eu registro aqui a competência para o exame dessa representação e, além das disposições constitucionais, legais e regimentais que
determinam a apuração das representações autuadas nessa Corte de Contas, eu também faço destaque aqui para o disposto no artigo 26, inciso 2º da Lei 11.494 de 2007, que regulamentou o Fundeb, que estabelece a competência dos tribunais de contas estaduais para fiscalizar a aplicação dos recursos dos fundos junto aos entes governamentais sujeitos à sua jurisdição. E em seguida já passo para a fundamentação. Aqui eu faço, para até ser um pouco mais breve, eu faço um apanhado aqui sobre a admissibilidade da denúncia, as disposições tanto da nossa lei orgânica quanto do regimento interno que tratam dos requisitos para que essa admissibilidade. E aí no exame realizado aqui nos autos, verifiquei que a representação atende aos requisitos legais e regimentais para que seja admitida por essa Corte de Contas. E aí faço alguns destaques com relação aos recursos desse fundo, trazendo aqui ao conhecimento o disposto no artigo 17 da Lei 11.494 de 2017, que determina que os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal serão repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, vinculadas ao respectivo fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o artigo 16 dessa lei. Que essas instituições financeiras são instituições oficiais. Portanto, esse artigo 17, ele estabelece a vinculação desses recursos à aplicação e manutenção e desenvolvimento da educação básica. E também faço referência aqui à afirmação do Ministério Público de Contas em sua representação, que registra que, por decorrência lógica, ao indicar os recursos do Fundeb serão destinados às contas únicas e específicas, não se admite a destinação para outras contas municipais de livre movimentação. É dizer, os recursos do Fundeb deverão ser mantidos nas referidas contas únicas e específicas até sua utilização em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do artigo 70 da LDB, permitindo-se a identificação dos destinatários dos respectivos pagamentos. Entendimento em sentido contrário tornaria letra morta os artigos 17 e 21 da Lei 11.494 de 2007. No âmbito desta Corte de Contas aqui, tem uma resolução normativa de número 006/2013, ela disciplina a forma de pagamentos efetuados pelo Estado e municípios jurisdicionados mediante recursos próprios e da outras providências. E para garantir a identificação de seus beneficiários e impedir os habituais saques na boca de caixa, essa norma determinou que as transferências financeiras para órgãos públicos, entidades públicas e privadas sejam realizadas exclusivamente por intermédio de instituição financeira, obrigatoriamente por meio de depósito em conta bancária. Isso conforme artigo 1º, caput, parágrafo 1º da referida norma. No caso sob exame, a transferência dos recursos da conta do Fundeb para outras contas da Prefeitura,
as quais recebem recursos de diversas origens, inviabiliza o controle do gasto com a manutenção do ensino e a identificação do beneficiário. Tal conduta permite que a verba do Fundeb, vinculada à educação, se junte e confunda-se com outros recursos do ente municipal, dificultando o controle e aumentando o risco de desvio de verbas públicas para outras finalidades. Destaque, vislumbra-se indícios de conduta que viola diversas normas que regulamentam o repasse de verbas vinculadas ao Fundeb, especialmente no que se refere às disposições que impõem, entre outras exigências, a manutenção dessas verbas em contas específicas, assim como a obrigatoriedade de que tais valores sejam repassados apenas e diretamente aos fornecedores dos produtos prestadores dos serviços a que se destinam, os quais devem ser devidamente identificados. Ante o exposto, a transferência de valores das contas únicas e específicas do Fundeb para outras contas de livre movimentação dos municípios traz verdadeiro óbice à fiscalização desta Cor de Contas, notadamente quanto à verificação da adequada aplicação dos recursos ao objeto da sua vinculação e ao cumprimento do percentual mínimo de gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme artigo 212 da Constituição de 88. Aqui eu trato agora do pedido de medida cautelatória do Ministério Público de Contas, que pugna pela concessão da medida para suspender qualquer ato ou procedimento destinado à transferência dos recursos à conta única e específica do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação, de forma que todas as despesas realizadas com recursos do fundo sejam debitadas diretamente da respectiva conta do Fundeb, identificando-se o destinatário dos pagamentos até decisão de mérito dessa Egrégia Corte de Contas. A despeito de os fatos relatados representarem inequívoco prejuízo ao controle dos recursos do Fundeb, uma vez que a utilização desses recursos através de contas bancárias de livre movimentação possibilita sua destinação para finalidade distinta de sua vinculação, verifica-se nos autos que o representado, regularmente citado, apresentou razões de defesa e atendeu à diligência desta Cor de Contas, juntando os documentos requeridos pelo relator que deu início à instrução desta representação. Assim, considerando os termos da decisão monocrática número 032/2017, GCS-APAA, de 24/7/2017, considerando ainda que o representado atendeu prontamente à decisão do relator à época e diante da necessidade de se proceder ao exame das justificativas e documentos trazidos aos autos do processo 12.383/2017, anexo, não vislumbro nesta oportunidade a necessidade da adoção da medida cautelar requerida nos autos. E aí já passo ao voto. Dessa forma, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Cor de Contas para a admissibilidade da representação sob exame e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante, voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida conhecer da presente representação, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 do regimento interno desta Corte de Contas, decido indeferir a medida cautelar requerida pelo representante e determinar a Diretoria de Fiscalização, Administração Financeira e Orçamentária dos municípios, a DEFAFON, que sejam adotadas providências, inclusive inspeções e diligências que se fizerem necessárias, objetivando a apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação, especialmente 3.1, examinar e manifestar-se conclusivamente sobre os esclarecimentos e documentos
ou seja, os extratos bancários das contas do Fundeb, autuados no processo 12.383/2017, anexo, encaminhados por meio do ofício 23 GP PMP 2017 de 10 de agosto de 2017, de origem da Prefeitura Municipal de Pindoba, Alagoas, e da ciência da presente decisão ao senhor Maxwell Tenório Cavalcante, prefeito do município de Pindoba à época, com envio de cópia do inteiro teor deste acordo. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, diante do relatório e do voto trazido pelo conselheiro relator, eu não vou fazer novas considerações, acredito que ficou bem explicitado o objeto da representação do Ministério Público. Eu vou apenas pugnar para que, após a devida instrução do processo, os autos retornem ao MP para a manifestação final de mérito. Em discussão, o processo. Senhor presidente. Com a palavra, conselheira Selma. Se você quiser só me certificar do período de apuração dos fatos, pelo que eu acompanhei, acredito que 2013 e 14 é uma relatoria, 2015 e 16 é outra relatoria. A minha assessoria informou-me que tem despacho meu nos autos. Aí eu também me informaram que, como o processo não está digitalizado, que temos dificuldades posteriores para ver do que se trata a partir desse despacho. Era essa informação que eu queria do relator, porque 13 e 14, se não falha a memória, é do conselheiro. Eu tenho até aberto aqui o 13 e 14, grupo 1, e 15 e 16 seria da minha relatoria. E como tem despacho meu, e parece-me que o despacho foi no sentido de encaminhar ao conselheiro da época, acreditando tratasse de fatos do biênio 13 e 14, mas foi aventado que também teve apuração em 2015, é isso? A apuração é de 1º de janeiro de 2014. Certo, conselheiro. A 1º de agosto de 2015. Pega 2015 seria Pega 2 biênios. A minha relatoria. Aqui. E, conselheiro Sérgio, em regra, não recordo aqui, as denúncias apresentações, o do ano mais recente abarcaria as anteriores, se não me falha a memória do procedimento adotado aqui no tribunal. Só tem que esclarecer uma situação aqui, senhora presidente. Realmente, nos autos tem um despacho do próprio conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, encaminhando os autos ao gabinete na época do conselheiro substituto Alberto Pires, comunicando exatamente isso, que se trata de possíveis irregularidades de fatos ocorridos no ano 2014, e a relatoria do Grupo Regional 1, biênio 2013-2014, era da competência do conselheiro Alberto Pires, na época que estava substituindo o conselheiro Cícero Amélio, que agora passou a minha substituição, né? Eu passei a substituí-lo. E, diante desse despacho, o conselheiro Alberto Pires, ele elaborou o memorando número 164, 2017, comunicando o desmembramento do processo TC número 12.893, 2016, por tratar-se, segundo o conselheiro, de possíveis irregularidades ocorridas no ano 2014, que era da sua relatoria, e aí gerando 2 processos, o 12944 2017 e o 2016 e o 12.945 2016. E ocorre o seguinte, que como se trata de
pelo menos é o que eu compreendo aqui do entendimento aqui do conselheiro à época, inclusive em razão até mesmo do despacho do conselheiro Anselmo Brito, é de que aqui era para se apurar as irregularidades referentes ao exercício 2014. Tanto é que a decisão aqui, inclusive a citação, foi para que encaminhasse os documentos referentes ao exercício 2014. Foi o que ocorreu aqui. Então, a apuração aqui só trata das irregularidades referentes até o exercício 2014, mas eu não faço nenhuma objeção se o conselheiro Anselmo Brito entender que a relatoria efetivamente é da sua, ou melhor, o processo é da sua relatoria. Eu não tenho nenhuma objeção de transferir o processo para que ele possa relatar aqui neste pleno. É isso, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. É uma questão meramente processual. Aí a questão subjetiva fica em segundo plano, mesmo porque se assim tem essa procedência da solução do processo, eu até peço aqui a ajuda das assessorias, tanto a minha como do conselheiro Sérgio, mesmo do doutor Alberto, como participou do processo. Se o processo foi bipartido, então uma parte desse processo deve ter sido encaminhado do meu gabinete. Vossa Excelência se referiu a dois números de processo. 12495 de 2016, que trata só de 2014, e o outro número que eu não consigo. O outro é o 12944 2016, é outro município, é Igaci. Tá. É Mas, Igaci, inclusive eu trouxe para a relatoria também, eu tô vendo que se aqui. trata do mesmo fato. Tá. Posso fazer esclarecimento? Mas eu queria aqui, dar mais ou menos essa informação, que eu me lembrei e pedi a minha assessoria que procurasse. E nós encontramos o processo 10817 de 2016. É o mesmo procedimento com relação aos municípios de Boca da Mata, Cajueiro e Belém. Período, acredito que seja o mesmo, 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. E que nós trouxemos para cá e foi verificada, trouxemos para cá e o processo foi apurado. Agora eu só queria informação da data da votação e da publicação. Por gentileza. (26 de janeiro de 2017. E acredito que também eu tenha feito aqui o desmembramento de 3 processos, até para facilitar a tramitação normal, defesa de cada um dos mencionados. Evidentemente, acredito que tenha feito isso. É uma questão de... Acredito que esse aqui, o 10187 de 2016, como está aqui no meu item 9, ficou apenas relativo ao município de Boca da Mata. Então, tem mais outros 2 processos do mesmo período em que eu autuei. Eu, assim, como a questão é processual, eu não vejo nenhum problema posterior a qualquer ato feito, com exceção de eventual ato decisório, que seria aqui o voto. Até lá, para mim, o processo, independentemente de ter tramitado, eu solicitado informações por outro relator, não vicia o procedimento. Senhor presidente, eu tinha uma observação a fazer quanto a essa questão, mas me parece que o Ministério Público já se manifestou sobre o processo. Eu queria só fazer um esclarecimento. Foi feita a representação, nesse caso dessa representação, e eu ia falar justamente aquilo que o conselheiro Sérgio colocou. Esse desmembramento que foi feito em 3 processos não é que foram desmembrados por causa de períodos distintos, é porque eram outros municípios. Outra coisa, o período que é apontado como havendo essas movimentações irregulares de recursos pelo TCU é o período de janeiro de 2014 a agosto de 2015. Tendo em vista que aqui engloba dois
períodos de fiscalização diferentes, de acordo com a divisão dos grupos de fiscalização. Quando o MP fez a manifestação, nós pedimos a distribuição para o relator dos exercícios 2015 e 2016, segundo aquele entendimento do tribunal, de que a apuração deveria ser feita pelo relator que tivesse com, vamos dizer, o último ato. Exercício. Né, no último exercício. Em razão disso, foi pedido para o exercício 15 e 16. De qualquer sorte, eu não vejo por que desmembrar a representação para tratar agora só de 2014, quando o fato noticiado ele engloba os dois períodos. Eu acho que o correto é você processar na mesma representação foi um equívoco meu, os que eu dois entendi períodos. isso do relator. Quando ele falou os números, eu fiquei aqui procurando, mas não é verdade. O desmembramento foi feito porque era outro município. Exatamente. Agora, trazer um esclarecimento aqui. O que me estranha, assim, é que o despacho do próprio conselheiro Anselmo Brito encaminhando esse processo para que seja relatado, não sei, ou examinado aqui, instruído, pelo gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires, à época, dizendo aqui que é da competência dele o exame disso aqui. E agora, o conselheiro já apresentou outro entendimento de que o processo é da sua relatoria. Bem, além disso, eu gostaria de afirmar que no exame do que dispõe aqui o relatório do TCU, nessa mídia aqui, os fatos que constam no relatório reportam apenas o exercício de 2014, embora a fiscalização abrangesse todo esse período. Mas essas transferências e os fatos realmente só se referem ao período 2014, conforme examinado aqui pelo nosso gabinete. Olha, se a informação dada pelo conselheiro relator após o processo é essa, que os fatos lá de apuração objeto é 2014, eu aqui não tenho a menor dúvida que a competência seria do conselheiro de 2013 e 2014. E até estava aqui com o intuito de dizer que talvez tenha sido um equívoco do meu gabinete em ter informado que 13 e 14 era da relatoria do conselheiro tal. E na verdade pela informação que talvez tenhamos verificado na mídia, o período de apuração, e aqui lembrado, falado pelo conselheiro Sérgio, se o fato de apuração, não o período em que a fiscalização ocorreu, mas o fato se refere a 2013, 2014, aqui eu não posso atrair o processo para minha competência uma vez que não tem o menor sentido. Aí eu teria que verificar também nos processos que eu tenho aqui, se os processos de Boca da Mata, Cajueiro e Belém, eu peço à minha assessoria que verifique esta mesma situação, porque se for assim como declinado, eu provavelmente não poderia ter atuado nesses processos. Nós temos que verificar isso. E assim, Excelência, trazermos aí mais, pelo menos, 3 problemas, talvez para Vossa Excelência tentar uma solução, embora os processos inicialmente eles já estejam tramitando após a análise plenária, o que, de fato, se for assim, acredito que tenhamos cometido um equívoco de termos que trazer o processo ao estado anterior do voto e aprovação plenária para buscar corrigir essa falta de competência e enviá-los ao relator adequado. Conselheiro Sérgio, em virtude disso, eu não tenho aqui, não posso pedir para Vossa Excelência retirar de pauta para eu verificar isso. Em função disso, eu peço vistas para que eu faça essa verificação e traga aqui a informação completa, talvez com alguma sugestão de encaminhamento, e Vossas Excelências possam, com as informações, tomar uma providência concreta e correta. Eu acho até a melhor medida a se fazer nesse momento. Agora, eu gostaria de esclarecer que a confusão toda, digamos assim, se houve confusão aí, vem, digamos assim, da própria representação, porque a representação, ela se originou num acórdão do TCU.
E esse acórdão, ele se reporta a uma fiscalização, eles chamam de auditoria de acompanhamento, realizada pelos auditores federais de controle externo do TCU, nos 102 municípios alagoanos. E o período que abrangeu essa fiscalização é de 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. Então, ele abrange, como a gente aqui, a distribuição aqui é por biênio, e aí isso compreende biênio de 2 relatores distintos, ocorreu essa confusão. Agora, quando você examina os autos, os relatórios do TCU, nesse caso específico aqui, Pindoba, ele reporta essas transferências, tudo isso, apenas no exercício 2014. Então, eu acredito que nem tenha sido equívoco da parte do conselheiro Anselmo Brito, em razão do que está até registrado na própria representação, que traz essa confusão. Mas eu acho isso a melhor medida, mas e aqui eu reafirmo que não tenho nenhuma objeção se ele entender, em razão de que essa fiscalização abrangeu o exercício que está compreendido na sua competência de relatar, então não faço nenhuma objeção que o processo também retorne ao seu gabinete para que ele presida a relatoria desses autos. Assim como me posiciono, senhora presidente. Então, o processo será encaminhado em vista ao conselheiro Anselmo. Já que essa situação que você disser... E IHC também, então seriam, como já está pautado, não teria problema de eu fazer já essa indicação. Aí, senhora presidente, só para registrar também, eu tenho a relatar também esse processo de número 12.944/2016, que tem o mesmo objeto, a mesma decisão no mesmo sentido, e em razão dessa provável distinção aqui no caso da relatoria, eu passo ao conselheiro Anselmo, que solicitou vistas, para que ele verifique a procedência dessas informações aqui. Encaminhado em vista também o processo 12.944 de 2016, pelas razões expostas pelo conselheiro relator, substituto Dr. Sérgio. Senhora presidente, aí encerro minha relatoria nessa sessão. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu tenho inicialmente 3 representações. Eu vou falar aqui os processos. 10.764 de 2017, 10.483 e 10.762. Ambas também de 2017. Na verdade, são representações /denúncias promovidas pelo Foco de Combate à Corrupção de Alagoas em face dos municípios, respectivamente, Olho d'Água das Flores, Batalha e Cacimbinhas, informando da liberação de novos precatórios. Estes aqui, quero fazer um esclarecimento, não se trata daqueles precatórios em que a AMA foi o patrono, por assim dizer, patrono indireto, por assim dizer, mas, aparentemente, pelo que consta aqui dos papéis que verificamos da tramitação dos respectivos processos, foram aparelhados pelos próprios municípios. E, sendo assim, Olho d'Água das Flores teve uma liberação do valor de vou arredondar, R$160 mil. E o Foco ele pede uma medida cautelatória para que esses recursos eles não sejam utilizados até um posicionamento do tribunal a respeito.
embora que saibamos que o tribunal não tem nenhuma dúvida que tais recursos da educação só podem ser aplicados na educação. Mas, e citando aqui também a questão de que se isso não ocorra, pode acontecer o que aconteceu em outros municípios, desta aplicação indevida em áreas que não a da educação municipal. Em razão disso, a medida cautelar pleiteada, aguardamos que o tribunal decida de uma forma que dê segurança, inclusive, aos gestores para que assim haja. Alega o foco que o tribunal tem dado decisões conflitantes quanto a este assunto. Na verdade, tem dado, mas não especificamente quanto a este tipo de vinculação. As decisões aparentemente conflitantes de arquivamento, ou no recebimento, ou de recebimento, tem mais a ver com a questão desses recursos poderem ser pagos como verbas convencionais para pagamento, né, de escritórios advocatícios. O tribunal tem conflitado nesse sentido, suas decisões. Excelência, o Ministério Público vai se pronunciar, assim, em apertadíssima, assim, fazendo aqui uma imitação do conselheiro Fernando Toledo, é o nosso relatório, e o Ministério Público, nos processos, se manifestou através dos pareceres respectivamente, 4490/2017, 3971/2017 e 4716/2017. Senhora Presidente, seria esse o nosso resumidíssimo relatório. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, bem, não há muito o que inovar na questão, é uma questão já amplamente debatida aqui. São representações do Fórum de Combate à Corrupção, buscando que os recursos dos precatórios do Fundef sejam aplicados exclusivamente em educação. O Ministério Público se manifestou nos processos, por intermédio dos pareceres já citados pelo conselheiro Anselmo Brito, opinando pelo risco, né, que há realmente risco de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, pela necessidade de se reconhecer a vinculação dos recursos precatórios para que seja aplicado exclusivamente na área de educação. Pugnando, então, pela admissibilidade das apresentações e que seja deferida medida cautelar. E aqui eu vou defender que a medida cautelar, a extensão dela, seja no sentido não da indisponibilidade integral dos recursos, conselheiro Anselmo, mas que ele seja impedido de utilizar o recurso em áreas que não sejam abarcadas pela legislação específica do atual Fundeb. Então, que seja permitido que os recursos sejam utilizados por hora somente em educação, abstendo-se o município de efetuar qualquer despesa fora dessa área de finalidade. Essa manifestação, senhora Presidente. Com a palavra, o conselheiro. Senhora Presidente, em todos os processos, eu queria, com a vênia de Vossas Excelências, é evidente que a questão da competência do tribunal, pelo menos aqui, se formos restringi-la, a concorrente. Entendo o processo seguido, todos os trâmites internos, dando apto de deliberação. Eu só queria, senhor presidente, o Ministério Público, no seu parecer escrito, a posição é de concessão da medida cautelar nos termos
do pedido do denunciante. Isso. Vossa Excelência agora está elastecendo Eu já fiz isso em outros processos. perfeitamente. E por realmente haver a situação atual financeira dos municípios, né, de queda de repasse e tudo, e que a cautelar, se ela for concedida no sentido de que o recurso seja gasto por hora somente em educação, ela resguarda do mesmo jeito a finalidade final da representação. Tendo em vista essa questão, e eu já fiz esse posicionamento em outros processos, eu estou, nesse momento também aqui, fazendo esse adendo à manifestação que foi feita escrita pelo Ministério Público, no sentido de que a cautelar seja restringida, né? Que não seja feita o bloqueio total dos recursos até o final da representação, mas que seja feito o bloqueio para que o mesmo não seja utilizado em áreas diversas da educação. Caso o município queira utilizar o recurso que seja depositado na conta em educação, ele já possa fazê-lo de imediato, de modo a cumprir a legislação e cumprir o entendimento, né, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos, o próprio Supremo se manifestou recentemente, no sentido de que o recurso seja utilizado em educação. Entendo que não há qualquer prejuízo e que resguarda o resultado final do processo e resguarda o interesse final, que é a utilização do recurso em educação. Seja agora, seja no futuro, sendo utilizado em educação, estaria resguardado o direito. O órgão ministerial entende que também não há qualquer extrapolação no sentido de se assegurar verdadeiramente o fim teleológico dessa medida preliminar, quanto à questão do pedido feito pelo denunciante. Não, acredito que não. A extensão da medida cautelar, ela pode ser feita, na verdade, o próprio tribunal que vai... O relator inicialmente, se for feito monocraticamente, né? E o próprio tribunal pode rever a extensão dos efeitos da cautelar. Eu acredito que tem outros processos que isso já foi feito, e entendo que, no caso, seria a medida mais adequada para resguardar que o recurso seja aplicado à educação, até porque o município pode entender de imediato, antes até do julgamento final do processo, o valor, tem município que está recebendo um valor pequeno, que um deles, 100 e poucos mil reais, 160. Pode ser que ele já entenda que deve aplicar integralmente a educação, aplique até antes do julgamento final do processo. Não haveria necessidade desse recurso ficar bloqueado para posteriormente ser utilizado. Se ele puder ser utilizado no momento, devido às carências que existem, inúmeras, inclusive os próprios números do IDEB dos municípios alagoanos evidenciam isso. Eu acredito que não há nenhum prejuízo para a representação e para o objeto final da representação, que a cautelar ela não seja de bloqueio total, mas de bloqueio para não utilização em educação. Perfeitamente, senhor presidente. Boa lembrança, o município de Júlio das Flores, o valor realmente é esse, cerca de 160 mil. No município de Batalha, o valor é um pouco maior, o valor é de 12.210.000. E no município de Cacimbinhas, é um valor aqui intermediário, mas considerável, dependendo do porte municipal, cerca de 670 mil reais. Assim, Excelência, já pedindo a licença de vossas excelências e já indo para a parte decisória que interessa, eu trago o voto no seguinte sentido. Cito aqui alguns precedentes já nossos a respeito, processos 6016 de 2016, 1470 de 2015 e 1471 de 2015, que vão nessa mesma toada. Assim, conhecer da presente representação denúncia promovida pelo FOCO, tendo em vista a liberação de tais recursos e de factíveis indícios de indevida aplicação desses recursos liberados no título de precatórios de complementação do Fundeb/Fundef, na verdade, Fundef, tendo em vista aqui
o que estabelece os artigos 192 e seguintes do nosso regimento interno. Deferir a medida cautelar na audita alterar parte, em razão da existência dos pressupostos, acredito que se alguma dúvida eu posso me ater a eles, mais explícitos a respeito do que nos informam